A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Quem vos fala é o pastor João da Luz Colasso, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Godofredo, Viana, Maranhão. Como vocês ouviram em nosso podcast, comentário da nossa lição bíblica desse trimestre, nós queremos nessa oportunidade tão sublime falar sobre o crente como sal da terra e luz do mundo. E para tanto nós queremos convidar você para nos acompanhar em um texto bíblico que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 5, o versículo 13 e o versículo de número 14. Nos diz aqui a expressão do evangelista Mateus, quando ele narra as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, e nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós inserimos mais o versículo de número 15 e o versículo de número 16. Aqui nós temos o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, quando ele estava ali nas regiões da Galileia. Ali ele se encontrava sobre um monte e uma grande multidão o acompanhava. Os seus discípulos estavam com ele. E naquela oportunidade, o Senhor Jesus Cristo, ele começa a trazer esse belíssimo ensino para os discípulos, e não só para os discípulos, mas para tantos quantos estavam ali ouvindo as palavras do Senhor Jesus Cristo. Porque o que nós podemos entender sobre essas expressões do Senhor Jesus Cristo é justamente o projeto de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo sobre a sua igreja, os seus servos, aqueles a quem ele havia de escolher, aqueles a quem ele havia de chamar para fazer parte do seu reino. Foi por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele chegou a enfatizar em cima do monte, perante todos, dizendo: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E é por isso que eu quero trazer nesse exato momento 6 tópicos importantes, nos quais falaremos aqui sobre o crente como sal da terra e luz do mundo. Quero convidar você para, junto comigo, localizar na sua Bíblia, na epístola segundo escreveu o apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 4, Colossenses, capítulo 4, e o versículo de número 6. Confira comigo esta referência bíblica e veremos o que o apóstolo Paulo nos ensina. Ele narra para nós que nossas palavras devem ser temperadas com sal. Ele diz:
a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Isto é, o cristão, ele deve possuir, ter dentro de si uma palavra que edifica, uma palavra de equilíbrio, uma palavra ungida, uma palavra que venha da boca de Deus para o nosso coração, palavra aquela que venha confortar alguém que está nos assistindo e que está nos ouvindo. Trago mais para você, na segunda parte. Não podemos perder a relevância e o objetivo deste sal da terra e desta luz do mundo, que se refere a mim e também a você. Quero convidar você para mais outra referência bíblica. No Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, o capítulo 14, e o versículo 34 e 35. Aqui o evangelista Lucas, ou seja, Dr. Lucas, ele narra as palavras do Senhor Jesus Cristo. O sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então o próprio Senhor Jesus Cristo aqui, ele fala sobre o grande valor que nós temos diante de Deus, perante a sociedade, dando aquele bom testemunho e que venha refletir a imagem do Senhor Jesus Cristo para aquele que nos assiste. Teremos no terceiro ponto, Deus, ele é o Pai das luzes. Isto é, assim como ele é o Pai das luzes, como ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo e aquele que me segue não andará em trevas. Para tanto, convido você para navegarmos até a Epístola de Tiago, capítulo 1, e o versículo de número 17. Olha o que o apóstolo Tiago nos diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Isto é, o Senhor nosso Deus, ele é um Deus perfeito. Ele é um Deus completo, não falta nada, porque a luz aqui representa a perfeição de Deus. Eu quero lhe convidar mais para o quarto ponto, onde falaremos sobre a luz como um testemunho verdadeiro de boas obras. Isto é, cada um de nós, como luz do mundo, devemos refletir ao mundo segundo as nossas boas obras. Convido você para lermos no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Evangelho de João, capítulo 15, e o versículo de número 8. Leia comigo esta referência bíblica. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Olha o que o Senhor Jesus Cristo está falando para nós aqui. O Senhor Jesus está tratando sobre o fruto da santificação. E esta santificação, ela representa esta luz, este brilho que deve refletir da minha pessoa, da nossa pessoa, que é o nosso testemunho perante a sociedade, perante o mundo. Trago mais um quinto ponto para você, quando nós vamos falar aqui sobre a importância do crente como sal da terra.
O crente, ele é comparado pelo apóstolo Paulo como um tesouro em vaso de barro. E eu quero lhe convidar para lermos 2 aos Coríntios, capítulo 4, e o versículo de número 7. Nos diz aqui a expressão do apóstolo Paulo: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Este tesouro em vasos de barro. Que tesouro é este? Este tesouro é a grande salvação que nós temos na pessoa de Cristo. E por isso, cada um de nós somos representados como sal da terra e luz do mundo, um grande tesouro de Deus para refletir nesta sociedade. Trago para vós o último ponto, que nos trata sobre o comportamento de cada um de nós perante o mundo. Andando com prudência e bom senso. Cada um de nós, cada crente, cada pessoa deve andar com prudência e bom senso. Nos diz o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5 e o versículo de número 15, vejamos o que diz aqui o apóstolo Paulo. Ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, como filhos da luz. Portanto, vede prudentemente como andais. Então, a recomendação do Senhor Jesus Cristo, comparando a mim e você como sal da terra e luz do mundo, aqui o apóstolo Paulo, ele revela para mim e para você o bom comportamento que cada cristão, que cada cidadão, que cada pessoa deve possuir aqui na terra, para que o brilho do Senhor Jesus Cristo apareça em nós. Desejo a todos um bom final de semana e que você possa refletir neste assunto tão importante que traz uma grande relevância e edificação para a nossa vida espiritual. A paz do Senhor, um abraço a todos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.